Oi, gente, eu sou Letícia Santinon, eu sou gerente de lançamentos da Vitrine Filmes. Eu estou aqui para a gente conversar um pouco sobre cinema. Oi, eu sou a Lívia Donadelli, sou formada em jornalismo, sou uma entusiasta do audiovisual. Atualmente eu estou à frente da coordenação de marketing da Vitrine Filmes, contribuindo com estratégias, com criatividade dentro das campanhas de lançamento. E estou junto aqui com a Let's para a gente falar um pouco sobre cinema e dicas. Bom, eu acho que para quem quer começar a fazer cinema, assim, o que eu acho mais importante é ter bastante repertório. Eu acho que uma coisa que ajuda muito a fazer cinema é conhecer bastante filme, conhecer bastante cinema. Hoje em dia conhecer bastante série, né? Porque a gente vive um boom de série, tem muito mais coisas para a gente assistir. Então, acho que a primeira dica que eu dou, assim, para quem quer procurar isso nas diversas etapas de cinema, né? Em todas as áreas que você pode trabalhar. Embora eu tenha uma experiência maior com distribuição e exibição, eu acho que isso não é um impeditivo para quem vai fazer roteiro, para quem vai se dedicar à direção, ou direção de arte, ou fotografia. Eu acho que a primeira dica é ter muito repertório. Então, assistir o máximo de coisas que você puder, assistir o máximo de coisas diversas que você puder, não ficar só ligado em Hollywood ou a um determinado tipo de cinema europeu, cinema francês, mas procurar outras vertentes, né? E se eu pudesse dar uma dica de quais tipos de cinematografia procurar, eu daria sempre preferência para as latinas e para as africanas também, porque tem muita coisa bacana que a gente não conhece até hoje aqui dentro do Brasil. Sim, uma dica que já pegando aqui no gancho da Letícia é do filme Entre Nós um Segredo, né, Let's, que a gente fez Exatamente. distribuição pela seção Vitrine, assim como outros 4 longas que é, tem uma curadoria um pouco mais atenciosa com essas obras que não estão tanto no circuito comercial. E eu acho que é isso. Eu acho que para quem estuda cinema tem que ter uma visão ampliada, sabe? Sair um pouco só dos filmes que estão dentro de salas comerciais, que fazem grande público, mas entender, né, onde que tá as narrativas, quais são elas, como é que são feitos os filmes com outro olhar, né? Não só com o estadunidense que a gente conhece mais, assim, ou, né, enfim, estou generalizando, mas, É né, importante, né? Senão a gente fica muito, ainda mais hoje em dia, né, Li, que a gente tem muita plataforma de streaming e a gente tem assiste muito a Netflix, entendeu? Chegou agora a HBO Max, com mais títulos do que já total. tinha a própria HBO Go. Se a gente não tomar cuidado, a gente sempre fica preso a um tipo de narrativa, né? Os filmes acabam sendo, sei lá, um tipo de cinema mais comercial, ele pode ser muito semelhante, não que seja necessariamente, mas ele pode ser. Então, quanto mais a gente conseguir ampliar, né, esses olhares, e a sua dica do Entre Nós o Segredo é ótima por isso, porque ele é uma coprodução, inclusive, muito inédita, né, de Brasil e Mali. Eu Sim, não tenho conhecimento de uma outra coprodução Brasil e Mali que não tenha sido, né? E só nem complementando, é um filme dirigido pela Beatriz Sagné e pelo Tumani Quaratê, não, espero que eu não esteja falando o nome Tumani dele. Cuiatê. Cuiatê. Muito obrigada, Ali. E Saí é um bastante. documentário e ele se passa no Mali. Então, assim, Sim, é bem bacana isso, mas eu concordo com você. Eu acho que quanto mais a gente abrir, expandir, isso ele é benéfico para tudo na vida, né? Quanto mais a gente expandir a nossa cabeça, é melhor, né? Mas sim, extremamente, no cinema é muito importante mesmo, porque é essa construção mesmo de repertório que eu acho que ela vai determinar na sua visão da vida e diretamente na sua visão de trabalho, né? Na sua realização assim, de cinema, enfim, dentro do audiovisual. sim. E eu acho que uma provocação que a gente tem que se fazer também para as pessoas que estão entrando de cabeça no cinema é se perguntar quantas obras brasileiras a gente assiste também, né? A gente faz esse exercício meio que internamente na vitrine, perguntando, óbvio que ali a gente está num ambiente de trabalho que precisa ser visto para pensar em campanhas, pensar no público-alvo, nos pontos fortes do filme, enfim, mas eu acho que é um questionamento que eu gostaria de trazer, assim, porque a gente consome tão pouco filme brasileiro, e eu acho que a gente tem que entender mais onde que está a nossa cultura, onde que está a nossa fala, né, eu acho que isso é muito importante, como povo e como cultura, a gente entender dentro do nosso
cinema, onde que está, né, a nossa pluralidade também, porque dentro de Exatamente. cinema nacional existem, né, Letes, milhões de Muitas coisas. É narrativas verdade, para né? se contar, né? E eu falando de cinema Então, latino, o Brasil ele tem um tamanho imenso, entendeu? Ele está dentro de cinema latino, mas tem uma marca muito forte do cinema brasileiro, que é um cinema muito diverso. A gente vê vários tipos de filmes, a gente dentro da Vitrine mesmo, que é uma distribuidora focada em cinema brasileiro, a gente distribui filmes muito diferentes e tem muita coisa boa, né? E a gente vê o quanto assim existe ainda hoje, né? A gente vê a transformação, mas existe uma resistência do público em acessar um conteúdo nacional, né? É uma outra dica que eu acho que é bem importante, né, ali para quem está começando também, é sempre, para além do repertório que é fundamental e tudo isso que a gente comentou, é procurar uma formação mesmo de cinema. Eu própria não sou formada em cinema na graduação, na pós-graduação, eu estou fazendo uma pós-graduação em comunicação. A gente tem outros caminhos, outras trajetórias. Eu tenho uma graduação de ciências sociais, então a gente consegue chegar no cinema sem essa graduação formal, né, sem essa formação na graduação, mas é fundamental a gente acessar alguns tipos de outros cursos, né? Durante toda essa minha trajetória, que já tem um tempo, né, porque eu já estou um pouco mais velha no cinema, eu fiz cursos de documentário, eu fiz cursos de roteiro, eu fiz curso de som, dentro disso, e fiz cursos de comercialização e distribuição também, coisas muito pontuais. Então, dentro disso, né, que vai trazendo, a gente aprende muito numa experiência. O Brasil tem uma característica muito grande dessa, né? Dentro do audiovisual, a gente aprende muito na raça. A gente tem uma a gente tem uma formação clássica no Brasil que é muito voltada para o realizador, né? Isso historicamente. A gente sabe que hoje em dia vai mudando, as coisas vão mudando, né? Assim, há alguns anos tem mudanças disso. Mas a gente teve sempre isso, mas ao mesmo tempo a gente conseguia trazer, né, conseguir pensar nesses outros cursos, nessas outras formações, incluindo no repertório, acho que é fundamental para quem está começando, né? E dentro disso eu acho que tem algumas, assim, eu vou citar alguns nomes, tá? Acho que assim, vou ficar bem mais restrita a São Paulo mesmo, porque, enfim, é onde eu estou, mas tem a AIC, por exemplo, que é uma escola muito importante, que tem diversos cursos livres sobre cinema, tem o Instituto de Cinema, que tem diversos cursos, incluindo curso de distribuição e exibição, que é uma novidade, a gente não vê cursos desses, sabe? Então, tem algumas iniciativas dessa que a gente vai vendo pelo Brasil de escolas que são mais técnicas, que estão voltadas para essa formação dos profissionais de cinema. Sim, e hoje, assim, obrigatoriamente a gente estando num ambiente online, né, por conta da pandemia, eu acho que acabou abrindo, né, essas barreiras de só ter curso presencial, principalmente em São Paulo. Eu atualmente faço, também não sou formada em cinema, né, mas atualmente estou fazendo um curso de roteiro na Barco, que também é uma escola que sempre traz bastante a ligação comunicação e cinema, né? E que hoje dá para você, porque a Barco, por exemplo, a gente fazendo aqui uma super propaganda, né? Nem estamos sendo paga para isso, mas tudo bem. Mas patrocina a gente, Barco. Patrocina a gente. Mas eles abriram um Barco Online, que é exatamente por essa demanda que atropelou todo mundo, né? E a gente precisou se reinventar da noite para o dia. E já pegando o gancho nisso, a Vitrine estava pensando em fazer o curso da Vitrine Lab presencial, né? Que é um braço que a gente também pensou em capacitação e formação, visto que a distribuição tem um gargalo, né? São pouquíssimas. A Ledson acabou de falar uma, né? Do Instituto de Cinema, mas são pouquíssimas escolas que dão Exatamente. esse tipo de curso, E é de 2019 esse curso, é muito recente super também. recente, e que a gente identificou que as universidades, eles não trabalham com esse tipo de informação do cinema como um instrumento de comercialização mesmo, né, de business, e a gente detém todas essas informações, claro que na visão vitrine, né, no nosso modus operandi, mas que a gente trouxe recentemente o Lab de uma forma online que abrangeu o Brasil inteiro, a gente trouxe gente de todos os lugares do Brasil. Foi uma primeira edição que acabou de acontecer agora em junho, que é uma capacitação focada na distribuição e comercialização de filmes brasileiros em território nacional, e que a gente quer continuar dando esse gás para a galera que está iniciando no audiovisual, né? Para eles entenderem também, para além do que é o cinema só produção e exibição, para entender também a distribuição, porque a gente tem várias áreas, né, Let's, de atuação,
e a distribuição é uma delas, que é bem importante, e esse tipo de informação que a gente contribui, colabora para que mais pessoas consigam entender como é que faz quando tem um filme na mão, é muito, muito importante, muito legal também ver como é que as pessoas não têm noção, assim, do que a gente faz, né? Quando você fala que trabalha numa distribuidora, dá um bug, né? Fala, eita, mas o que você faz? O que é uma distribuição, né? Então... Mas a gente tem esse tipo de pergunta, às vezes, de produtores, né? Que são até produtores que têm um tempo no mercado, né? Existe uma certa dificuldade, em alguns casos, de entender o que é uma distribuição, né? De como você chega. E a distribuição e comercialização é fundamental, porque é para onde o seu filme vai ecoar. Porque você pode fazer um filme e ele rodar só festivais, e tudo certo, entendeu? Talvez você exibir depois em alguns cineclubes, algumas sessões especiais, mas a distribuição, ela está diretamente, né, ela está ligada a fazer o seu filme circular, programar seu filme nas salas de cinema, se for o caso de um filme de programar nas salas de cinema, de vender o seu filme para as plataformas, de licenciar, de fazer outros tipos de ações. Então, assim, o Lab, ele vem de uma iniciativa muito forte, né, muito rica, se a gente também dá uma visibilidade para essa função que às vezes as pessoas não entendem, e elas acham, enfim, que basta ter muito amor e, sei lá, e querer muito que o seu filme seja visto, que ele vai ser. E não, né, a gente consegue destrinchar ali as etapas meio básicas de como é que a gente consegue fazer essa campanha para os filmes e fazer os filmes chegarem nos seus públicos, né, que é fundamental. Sim, para além disso, também trazer um pouco da inteligência de mercado, né, Let's? Do que a gente pensa, de como é que a gente pensa em colocar o filme para a rua, né? Porque é toda uma etapa que ela começa antes de chegar na distribuição, que a gente também precisa entender, identificar vários pontos dentro de um filme, dentro da cadeia do audiovisual, que a gente está nesse intermédio, né, entre produção e exibição. Então eu acho que é um assunto que ele é essencial para que a galera que curte cinema, que quer fazer cinema, entender também esse processo que é vital para a vida de um filme, né? Para onde que ele vai. E entender que as campanhas são distintas, né? A gente sabe que não é igual, assim, às vezes a gente tem um filme que eles podem até ser muito próximos, terem muitas semelhanças, mas a gente sabe que a campanha desses filmes não é igual, que muitas vezes o público que vai chegar nesse filme não é outro, né? Então é dentro disso, de trazer essa expertise mesmo, né? De como é que você vai encontrando esses públicos, e hoje em dia, né, de um jeito que é mais difícil, né? Porque a pandemia, a gente sempre teve um problema histórico no Brasil de ter salas de cinema que acabam elas são muito concentradas, né, no Sudeste, então São Paulo e Rio tem as maiores salas, então já tem essa concentração, a maioria delas dentro de shopping center, então com um tipo específico de programação, que é uma programação comercial, né, e muitos deles, assim, que não programam esses filmes brasileiros mais independentes, ou até mesmo filmes internacionais mais independentes, né. Então, assim, a gente vem com a pandemia, isso fica, as salas de cinema fecham, agora elas estão retomando, programar ficou um pouco mais difícil do que era antes nessas salas de cinema, e a gente tentar encontrar o caminho para esses filmes num momento que está uma pluralidade de plataformas, mas como é que você faz o seu filme chegar no seu público dentro dessas plataformas? Como é que você licencia esses conteúdos nessas plataformas, né? Quais são as estratégias? Qual tipo de abordagem que você vai adotar? Quais tipos de conteúdo cada plataforma se interessa também? Então, eu acho que a gente conseguiu falar isso tudo dentro de um lab de um jeito bem destrinchado mesmo, né, ao longo dessas 2 semanas que a gente teve aulas com uma galera que foi bem firmeza, inclusive. Sim, e já comunicando aqui que a gente vai ter uma nova turma ainda esse ano, estamos programando aí uma abertura de inscrições agora para o segundo semestre, então já puxando uma sardinha, fiquem ligados nas nossas redes sociais para que vocês possam ter também essa oportunidade de entender um pouco mais sobre a distribuição, e no Lab é uma troca incrível que a gente consegue construir juntos, tanto de passar, né, o aprendizado, como aprender com quem está chegando ali no Lab, que também foi exatamente essa troca que a gente teve nessa primeira edição que fez com que fosse tão incrível, né? Exato. E por fim, né, de dica, né, eu acho que acessar o canal da Imprensa Marrom, né, também é Exato, que muito sempre dá dicas, sim, soube de vários cursos, já também falou do Lab. Eu acho que é isso, sabe, a gente buscar alternativas dentro também, principalmente agora nas redes sociais, de pessoas que falam sobre cinema e, né, trazem todas as
possibilidades que você tem de entender ainda mais o que o audiovisual está fazendo, está demandando, está pensando, porque é um organismo vivo, né? A arte é isso, né? A gente está todo dia em constante evolução, mutação, aprendizagem, então eu acho que o cinema, mais do que nunca, a gente tem que entender onde que estão essas informações para a gente sempre estar por dentro, e a imprensa marrom, a Tanto Produções, que é uma galera que trabalha dentro da vitrine, que tem uma página também que sempre dá super dicas, é sensacional, Tanto Cinema. É muito bom. Lembrei de uma outra dica também, do Projeto Paradiso, né? Que no canal deles também vários debates, inclusive debates da sessão vitrine, né? Um beijo. E tem várias masterclass, entendeu? De roteiro, de fotografia, com vários realizadores ali. Então, é um canal importante também para pesquisar e assistir o que tem a dizer todos os profissionais, enfim. Eu acho que é legal também. Sim. Bom, então vamos pensar em umas cagadas clássicas, né, Let's? Eu acho que a que eu mais me recordo é uma galera que chega na distribuição querendo trazer o currículo de casting, falando que é ator e atriz para chamar para a próxima seleção, e assim, a gente está no momento que já passou dessa etapa, e que eu acho que talvez entender a cadeia do audiovisual como, né, o tripé que ela tá, né, de produção, distribuição e exibição, é o primeiro passo, assim, é você saber onde você está entrando, não confundir distribuição com produção, não entender que a gente ali faz seleção de casting, nem que vai indicar você para algum outro tipo de projeto que esteja em produção, né, não é o nosso caso. Então, eu acho que dos clássicos, a primeira que me vem na memória receber currículo de ator e atriz, achando que a gente faz um processo de casting para elenco de filme. Nossa, essa é mesmo um clássico, né? Eu acho que tudo que chega, né? Existe, por exemplo, dentro da vitrine, mas a vitrine não é uma distribuidora exclusiva que receba isso, né? Tenho certeza que as outras também. A gente tem um e-mail que recebem os novos projetos, as pessoas mandam. E uma coisa que eu acho um erro clássico, e assim, é uma dica, não façam isso para nada na vida de vocês. Não mande um conteúdo feio. Assim, não manda um projeto que é um e-mail escrito tudo dentro sabe, falando as coisas tudo junto ali, assim, sabe, não tem uma apresentação, não tem nada, manda alguma coisa muito jogada. Isso eu acho clássico. A primeira coisa, tipo, é um e-mail falando por cima, ou chega uma apresentação feia, falando umas coisas, isso já conta negativamente. Não, você está vendendo o seu projeto, né? Olha como você vende o seu projeto. Tipo, vamos lá, vamos pensar. Negativamente. Se você olhando o seu projeto, você compraria? Eu acho que essa é a primeira questão antes de mandar o e-mail. Exato. Mas eu acho que um outro ponto que é também muito importante quando alguém está, eu acho, é isso, né? A partir do momento que você tem essa ideia, né? De que não é a produção, tirando quem manda o projeto feio, quem que vai pedir teste para alguma novela para gente, sei lá, coisa que a gente não vai fazer, você entendeu, beleza, eu estou indo atrás de um distribuidor, eu sou um produtor, não tem nenhum problema, acho que você procurar uma distribuidora, aliás, eu acho que é sempre o ideal é você procurar uma distribuidora o quanto antes, a partir do momento que você tem viabilizado o seu projeto, entendeu? Mesmo que assim, você tem alguns caminhos. Então, acho que essa é a primeira dica, você ter ideias não só do seu projeto, mas de como você vai viabilizar esse projeto. Então, assim, você está pensando em acessar algum edital? Você está pensando em acessar alguma lei de incentivo? Você não está pensando em nada disso e precisa de dicas? Isso pode acontecer, pode chegar às pessoas, a gente dá uma orientação, mas não dá para fazer isso com todo mundo. Então, assim, é importante que você tenha ideias de caminhos que você pretende percorrer, porque tudo isso, enfim, são pretensões, né? A gente sabe que nada está certo, ainda mais quando a gente fala de um Brasil que está, enfim, com uma política pública do audiovisual paralisada, a gente não consegue acessar muitas coisas, só alguns editais regionais, mas saber dentro desses caminhos por onde você pretende financiar o seu filme, né? Eu acho que isso é o mais importante também, sabe? E se não tiver, chegar com isso muito claro também, acho que na distribuidora, né? Chegar na distribuidora e falando assim, olha, eu tenho isso aqui, eu tenho tantos caminhos para percorrer, mas eu não consigo, né? Mas eu acho que uma dica é você, pelo menos, saber um caminho por ali para onde você vai, sabe? Pelo menos entender quais são as possibilidades de viabilização do seu filme também. Sim, total. Mesmo que isso for a distribuidora, né? Porque muitas vezes isso pode ir para a distribuidora. Entendeu? Sim. Você entrar com a distribuidora dentro de um fundo, num edital, ou pensar num artigo um artigo terceiro A que você consiga captar, não sei. Então, eu acho que é isso. A gente sabe, é chegar com uma produção um pouco mais pensada, né? Para não chegar nada muito cru também.
Sim. Não, e trazer aquela máxima, né, Let's, que o cinema é uma atividade coletiva, né? O cinema é equipe. Cinema é equipe, eu acho que tem que entender quais são os caminhos que você quer percorrer, como é que você quer disponibilizar aquele conteúdo da maneira que seja, mas aí entra uma coisa que eu acho que está muito ligada, que são os relacionamentos, né? Como é que você... Qual é o seu networking? Como é que você se relaciona ali no meio para você entender? Troca uma ideia, sabe? Veja se aquela distribuidora vai fazer com que o seu filme chegue no público que você quer, que vai tratar o seu filme do jeito, e se não, qual que é a sua outra alternativa, né? Exatamente. Eu acho que antes de lançar a proposta tem que realmente estudar. Às vezes as pessoas lançam de qualquer jeito, achando que tipo, meu projeto é super massa, eu tenho até um elenco aqui super legal, olha aí, tipo, a gente vai estar fazendo um favor. Não, não é essa a pegada, né? Acho que... E acho que o contrário também, né? Quando você também está com tudo muito já, né? Claro que isso depende de alguns produtores, né? Talvez se você tenha já mais tempo no mercado e tal, mas quando você já chega com o seu filme todo resolvido. Então, assim, eu já sei que eu quero lançar meu filme em tais praças no cinema, eu vou licenciar para tal canal aqui, então você já tem tudo. A distribuidora fica um pouco, por que a gente está fazendo essa parceria, então você já resolveu tudo isso sozinho, sabe? Não que não possa ter, não é o caso, entendeu? Dá para se fazer, mas fica muito mais limitado, né? Então eu acho que, assim, não chegar com nada muito cru e tampouco chegar com tudo muito definido também, né? Porque é isso, né? É um processo de troca. Eu acho que um pescotapa que talvez seja até engraçado é que na época de quando existia pré-estreias, né, e a gente fazia sorteios com ingressos de sessões de cinema e colocava nas nossas redes sociais, tinha uma galera meio perdidaça, assim, que colava na vitrine para ir ver o filme, tipo, achava que ali ia estar sendo exibido o filme. Sim, isso já aconteceu. E a gente, obviamente, foi super educado, né? Mas, tipo, gente, aqui não é não aqui é que um a gente vai exibir. aqui a gente não vai exibir uma pré-estreia. Então, acho que sim, a galera precisa, né, entender onde... Porque às vezes cai tão de balão e acha que, tipo, que não busca nada e só vai e vê lá a Avenida Doutor Arnaldo, ali é pré-estreia. A gente já recebeu gente no portão da vitrine para assistir pré-estreia de filmes nossos que estavam no cinema. Eu tô pensando aqui, se a gente tivesse... Se existe um momento ideal... que eu acho que ele, embora, né, a gente tenha falado disso, né, não ir nada com nada muito cru, nem nada muito certo, mas eu acho que, pelo menos, talvez ter um argumento muito bem desenvolvido do seu projeto, entendeu, do seu filme, ou ter um primeiro tratamento de roteiro, primeiro roteiro, sabe, uma primeira versão desse roteiro. Eu acho que precisa ter isso para vocês, é mais palpável, sabe, é um pouco mais palpável para você entender do que filme que a gente está falando, né, de que a gente está falando. Sim. Então, eu acho que é nesse momento. Se você tem um argumento já que está bem desenvolvido, acho que já serve. Se você tiver um roteiro, então, melhor ainda. Ali também a gente pode, se não for o caso de nós distribuirmos, a gente pode dar o caminho das pedras, né, Let's? Exatamente. Foi o que você falou, é claro... Lógico, claro que não vão ser, a gente recebe muitos projetos, mas óbvio que os que a gente vê um potencial e tem essa troca, esse relacionamento, uma conversa, se não for para estar ali, a gente com certeza consegue direcionar para um melhor lugar que a pessoa possa, sabe, ter o sucesso ali do seu projeto, né? Exatamente. E por isso que é bom ter boas relações, né? Porque a gente tem boas relações com várias distribuidoras brasileiras, né? Gente, relacionamento é tudo, vamos combinar, né? Relacionamento é tudo. A gente nem estaria aqui se não fosse relacionamento, porque a Cristina já foi no nosso Vitrine Indica falar ali, ser a mediadora dos filmes da vitrine. Então, aqui é sempre uma troca de relacionamento, gente. Relacionamento é tudo. Então, se vocês gostaram desse vídeo, curte aqui embaixo. Segue a Imprensa Marrom, tanto no canal do YouTube como em todas as outras redes sociais. E não esqueçam de curtir, seguir, comentar, compartilhar as redes da Vitrine Filmes. A gente assistir os filmes também. Sim, a gente sempre posta os lançamentos, as novidades, agora esse novo braço aí do Vitrine Lab, sessão vitrine, enfim, os festivais, sempre um conteúdo de muita qualidade.